Olá, alunos. Vamos iniciar a nossa aula de matemática da semana. Hoje vamos continuar falando sobre as nossas noções geométricas. Hoje vamos falar a respeito dos poliedros e de alguns corpos redondos que recebem nomes especiais, certo? Então, a primeira classificação, né, nós já vimos em aulas anteriores que os nossos poliedros são figuras tridimensionais que são formadas por bases de figuras planas, né? Então, elas são formadas por figuras planas. A junção dessas figuras planas forma os poliedros, né? E aí a gente vai descobrir como é que a gente pode também chamá-los. Alguns desses poliedros são chamados de prisma. E aí, quem seriam esses prismas, né? Os prismas são os paralelepípedos, o cubo, o prisma de base hexagonal, prisma de base triangular e prisma de base pentagonal. Essas partes mais escuras que vocês observam na imagem são justamente as bases dos nossos prismas, né? Por quê? Porque nessa aula nós vamos relembrar também toda a noção inicial que fala das arestas, que fala sobre as faces e que fala também sobre os vértices, certo? Então, vamos utilizar aqui esse cubo como noção, por ser uma imagem que está um pouco mais ampla, e vamos identificar. As arestas são essas retas, certo? Que compõem a figura, ok? Então, aqui, essa daqui seriam as arestas correspondentes a uma das bases do meu prisma, certo? Então, se eu te questionar quantas arestas existem na base desse cubo, então eu vou ter 1, 2, 3, 4. São 4 arestas que formam a base do meu cubo. E aí depois eu posso te questionar quantas arestas nós temos na figura como um todo. Então eu continuo contando. Eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, aqui a gente teria 12 arestas ao todo para a formatação do cubo, certo? Então, na grande maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar a questão dos prismas, dos poliedros, a gente trabalha começando identificando a quantidade de arestas, né, ou a quantidade de vértices que a gente vai ver agora, né, correspondentes à base, depois correspondentes à figura como um todo. Eu também poderia questionar você quantas faces, né, ou seja, quantas bases tem essa figura. Então, a base seria uma, duas, que são essas partes mais escuras. Já se eu perguntasse a você quantas faces tem essa imagem, então a gente tem uma face em cima, uma face embaixo, aí eu tenho uma, duas, três, quatro, certo? Então, assim, essas figuras tridimensionais, né, elas precisam de um pouco mais de atenção para que a gente consiga identificar todas as informações referentes a ela. E aí a gente vai fechar com os vértices, né? Os vértices nada mais são do que a esquina da figura. Então, a ver, 1, 2, 3, 4. Essas seriam a quantidade de vértices existentes na base desse cubo. São 4 quinazinhas que a gente tem aqui. E agora eu vou identificar, vou continuar contando e identificando quantos vértices existem no cubo como um todo. Então, eu já sei que na base tem 4, aí eu vou ter 5, 6, 7 e 8. São os 8 vértices da base de cima e os 8 vértices da base de baixo, certo? Então, é só relembrando. E aí a gente vê que os nossos prismas, né, são classificados, né, essas figuras que nós temos aqui, também recebem o nome de prismas, que são cubos, paralelepípedo, prisma de base hexagonal, prisma de base triangular e prisma de base pentagonal. As faces das prismas destacadas em azul, como a gente viu anteriormente, né, mais escuras, chamam-se de base, e as demais são as faces laterais, certo? Então, essas faces laterais são justamente as que compõem a imagem, né? Como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça. Então, a gente precisa da base da figura e das suas faces laterais para poder construir o sólido, tá bom?
As bases são idênticas e paralelas, né? Então, elas têm a mesma medida, elas são exatamente iguais, elas estão paralelas porque elas se encaixam. Há também poliedros que são chamados de pirâmides, certo? Então, nós temos a pirâmide de base quadrada, então eu tenho a face dessa pirâmide aqui, né? Então, eu tenho uma base dessa pirâmide, eu tenho 4 vértices, não é isso? Na base dessa pirâmide, tá certo? E aí depois a gente tem as faces, ó, tá vendo? As faces laterais. Essa pirâmide de base quadrada, ela teria 4, né? 4 faces aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Seriam 4 faces laterais para a construção dessa pirâmide. Eu tenho a pirâmide de base triangular, e eu tenho a pirâmide de base hexagonal, né? Ó, é uma figura composta por 6 lados. Obviamente, eu vou precisar de 6 faces para poder fechar essa pirâmide de base hexagonal. As faces das pirâmides destacadas em azul mais escuro chamam-se base, e as demais são chamadas de faces laterais. Também existem poliedros que não são classificados nem como prismas e nem como pirâmides. Então, a gente tem aqui alguns deles que recebem nomenclaturas diferentes, que a gente vai ver que é, no caso, octaedro, icosaedro, e a gente vai ver de onde surgem esses nomes, porque essas figuras não são classificadas nem prisma nem pirâmides, certo? Então, eles não são classificados nem como prisma nem como pirâmides por conta justamente da sua quantidade de faces. Alguns corpos redondos também recebem nomes especiais, que seria o cilindro, o cone e a esfera, certo? Então, aqui nós temos 3 modelos de corpos redondos que também recebem nomenclaturas especiais. E aqui eu trouxe uma curiosidade para que a gente pudesse debater um pouco sobre, né? Aqui eu trouxe as figuras geométricas também podem ser utilizadas em coleções, né? Os vestidos a seguir foram criados por Anila, né? Uma designer lá da Bósnia, que lançou uma coleção incrível, misturando moda, arquitetura e geometria, né? A coleção foi intitulada em Platós Collection, que é a coleção de Platão. E pelo nome você já deve ter percebido qual foi a inspiração da designer, que foram justamente os nossos sólidos platônicos, né? Apesar desse detalhe parecer sólidos e rígidos, as peças são extremamente delicadas e feitas à mão. A coleção é composta de 5 vestidos exclusivos feitos artesanalmente, com aplicações no tecido dos sólidos platônicos em papel. Vamos analisar a coleção, né, e identificar que figura geométrica a artista utilizou. Então, aqui a gente tem o vestido, nosso primeiro modelo da coleção, ao qual ela colocou como detalhe os octaedros, certo? O octaedro. Já aqui a gente tem o tetraedro, tá certo? Ó, o tetraedro aqui é a figura geométrica que foi utilizada como inspiração para esse modelo de vestido. Nesse modelo aqui, nós temos o icosaedro e aqui nós temos o dodecaedro, ok? E aí você vai dizer, professora, que nomes estranhos são esses? A gente vai poder ver a origem de cada um desses nomes aqui, ok? E finalizando, o nosso último vestido é feito com cubos, né? E aí, você gostou? Achou estranho, desconfortável? Tem pessoas que ficam agoniadas com essa quantidade de imagens de figuras geométricas tridimensionais, tem gente que fica desconfortável. A geometria, na realidade, está realmente em todas as partes, não é mesmo? E, pelo jeito, tem bastante gente como nós que gosta muito de matemática e se inspira nela para a realização de suas criações. Né? Então, a gente vai encontrar, a gente vai poder debater na aula de hoje as diversas formas geométricas que são utilizadas na costura, como foi o caso, que são utilizadas na arquitetura de construções de prédios, de monumentos, tá certo? A gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, nós vamos identificar que sólidos foram encontrados na coleção de Amila, né? Então, a Mila utilizou o tetraedro na sua coleção, o octaedro, olha, tá vendo? São vários octaedros que compõem o vestido.
o dodecaedro, o icosaedro e o cubo, né, que foi o que foi utilizado no último vestido. E agora a gente vai poder entender de onde surgem esses nomes tão complexos, né? Então, veja, os polígonos convexos, eles possuem nomes especiais. E esses nomes são formatados de acordo com a quantidade de faces da figura, tá certo? Então, o edro vem de poliedro, certo? E aí a gente vai mudando de acordo com a quantidade de faces que essa figura tenha. Então, veja, quando a gente fala de tetra, então eu me refiro a uma figura composta por 4 faces. Então, eu tenho um tetraedro, ok? Tetraedro é uma figura geométrica composta por 4 faces. Um pentaedro é uma figura formada por 5 faces. Um hexaedro, 6. Hepta, 7. Octa, 8. E assim sucessivamente, né? E o icosaedro, que foi das figuras que foram trabalhadas pela artista, ele é uma figura composta por 20 faces. Então, não existe uma limitação para esses poliedros, ok? Então, a gente vai iniciando, a gente começa com algumas figuras e a gente vai aumentando a quantidade de faces que vão compondo essa figura. Veja que a gente tem o tetraedro de 4, o pentaedro de 5, o hexaedro de 6, e assim a gente vai montando e construindo esses poliedros, né? E aí eles vão recebendo nomenclaturas de acordo com a sua quantidade de faces. Se eu te digo que eu quero que você identifique um pentaedro, se você lembrar, você de imediato já vai saber que um pentaedro é uma figura composta por 5 faces, certo? E aqui a gente vai conhecer um pouquinho da obra de Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer era um artista que foi um dos né, responsáveis por toda a estruturação e desenho da cidade de Brasília. Né? Então, Brasília foi uma cidade pensada, desenhada e totalmente projetada. Né? E Oscar Niemeyer é um dos responsáveis pela grande maioria dos monumentos que nós temos na cidade de Brasília. Então, aqui a gente identifica alguns desses desses monumentos que foram construídos e foram projetados por Oscar Niemeyer, né? Então, aqui a gente observa quantas estruturas interessantíssimas e de uma riqueza geométrica muito grande. Então, aqui a gente consegue provar que Oscar Niemeyer também é um apaixonado por geometria, né? Então, toda a sua construção, todas as arquiteturas que foram construídas por eles, tem muito essa questão geométrica. Então, a gente vê essa evolução ao longo da história. Né? Então, a gente tinha os gregos, a gente tinha outros povos que também eram fascinados pela perfeição geométrica, que utilizavam todo esse trabalho na construção de prédios, na construção de monumentos. A gente tem aí o exemplo dos egípcios, né, que construíram belíssimas pirâmides, que fazem parte da história desde sempre, e todas essas figuras são arquiteturas geométricas. Agora, é hora de você me identificar, de você me provar se realmente você conseguiu entender o que nós trabalhamos na aula de hoje, ok? Então, aqui, nesse primeiro quesito, você tem várias fotos e eu quero que você associe cada uma dessas fotos aos nomes. Eu quero que você localize onde está o prisma, a pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cilindro e o cone. Pode ser que algumas figuras apareçam mais de uma vez, certo? Então, aqui a gente tem alguns objetos que estão aqui abaixo e você vai colocar o nome dele de acordo com as estruturas que nós trabalhamos hoje, certo? Então, nós temos todas essas imagens e você vai colocar no seu caderno, você coloca letra D e coloca o nome. Letra E, coloca o nome, ok? Referente ao que nós vimos, classificando essa figura entre prisma, pirâmide, paralelepípedo, cubo, esfera, cilindro e cone, tá bom? Então, no seu caderno, você coloca a letra correspondente a cada uma das figuras e coloca o seu nome correspondente, tá bom? Já na nossa segunda questão, eu quero que você considere os prismas
que são apresentados a seguir, e você faça a identificação para mim, certo? Você vai fazer a reprodução desse quadro no seu caderno. Veja que para cada um dos prismas, a gente tem uma linha para responder. Então, obviamente, o meu quadrado não termina aqui, certo? Ele vai lá para outro slide, porque eu tenho uma linha dessa para cada prisma. Então, para o primeiro, segundo, terceiro e até o nosso sexto, tá bom? Então, primeiro eu quero que você identifique para mim quais são as arestas de uma base dessa figura. Então, eu vou responder para você o primeiro, tá certo? Eu vou responder o primeiro junto com vocês e vocês vão responder os demais, tá certo? Para você ver direitinho como é que é feito. Eu não sei se você consegue perceber, mas eu acho que dá para você ver que as bases dos nossos prismas estão destacados, tá vendo? Com a tonalidade um pouquinho mais escura, para você identificar essas bases aí e poder fazer a resolução. Então, vamos começar? Eu vou trabalhar com o prisma de número 1, que é esse daqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero saber é o número de arestas, mas eu só quero saber as arestas da base, de uma das bases dessa figura, tá certo? Então, aqui a gente vai identificar, obviamente, a gente sabe que a aresta é essa reta, então eu tenho uma, duas, três, certo? Então, o número de arestas de uma das minhas bases são 3. Agora, eu quero saber o número total de arestas da figura completa. Então, a gente vai traçar o restante, tá certo? Então, a gente já traçou 3, aí eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 arestas no total dessa imagem, certo? Já quando você vai trabalhar a questão das faces, você precisa prestar bastante atenção, porque eu tenho uma face aqui na frente, do outro lado, que é essa daqui, eu tenho outra, então já são 2, certo? Então, eu tenho 3, 4, e do outro lado, né, aqui, eu tenho a quinta face da minha figura. Então, eu vou contar de novo, ó. Eu tenho uma face na frente e eu tenho essa face aqui de trás. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, que é a que a gente tem do outro lado. Então, você precisa prestar justamente atenção nessa questão, porque a gente está vendo uma face da imagem, mas a gente precisa identificar que existem a parte de trás. Então, se não estiver dando para você ver direito, você vai precisar imaginar a parte de trás. Veja que a última face eu não consigo enxergar, mas eu sei que ela está aqui, ó. Tá vendo? Ela é a face que está referente a essa aresta dessa figura geométrica, tá certo? Agora eu quero que você identifique para mim o número de vértices só da base. Então, a gente já identificou que a base é essa vermelha, por isso que eu coloquei com uma cor diferente para a gente poder destacar, certo? Então, eu quero saber quantos vértices tem só nessa base. Lembra que eu disse a você que o vértice é aquelas quinas, né, que a gente tem? Então, vamos ver quantos tem? Eu tenho 1, 2, 3. Então, quantos vértices eu tenho na minha base? 3 vértices, tá certo? E para fechar, eu quero que você conte a quantidade de vértices presentes na figura toda. Então, eu vou terminar. Olha, eu já comecei identificando os 3 que eu tenho na base. Aí eu continuo. 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 vértices na figura como um todo, certo? Então, esse é o trabalho que você tem para resolver. Eu resolvi junto com vocês, para que vocês possam observar cada um dos detalhes da nossa coluna que a gente vai realizar e possa fazer os demais, certo? Então, ó, para cada prisma tem uma linha para ele, certo? Ó, aqui, essa tabela é o restante da tabela anterior, tá certo? Do prisma 3, 4, 5 e 6. Então, faça a reprodução no seu caderno, que vai ficar mais organizado e mais fácil de você responder, tá bom? Para fazer o terceiro quesito, tá certo? Para a realização do terceiro quesito, a gente vai estar identificando os mesmos conceitos ou alguns conceitos semelhantes, só que agora referente às nossas pirâmides, tá certo? Eu tenho aqui várias pirâmides e a gente vai fazer também a nossa tabela referente a ela, tá certo? Eu quero saber o número de arestas da base, então a gente já viu que arestas são essas retas aqui, ó, tá vendo? Então aí você vai identificando
a quantidade de aresta presente em cada uma das faces da sua pirâmide. Eu quero saber primeiro as arestas da base, depois as arestas totais. O esquema da tabela é exatamente igual ao que a gente fez no segundo quesito. Por isso que eu não refiz esse aqui novamente, porque o trabalho é o mesmo. O que vai diferenciar é somente a figura geométrica que você tem para trabalhar. Nós trabalhamos com poliedros no segundo, e nesse terceiro vamos estar trabalhando com as nossas pirâmides, tá certo? Então, eu tenho o número de faces que aparece na minha figura, número de vértices da base, então você já destacou a base aqui, você conta quantos vértices tem, e depois você também identificou quantas arestas tem na figura toda, eu quero saber quantos vértices tem na figura toda. Então, para você resolver o terceiro, você vai fazer olhando as pirâmides, cada uma dessas pirâmides, tá certo, pessoal? Então, eu confio muito no potencial de vocês, prestem atenção, voltem aí à aula se for necessário, para a parte onde eu explico cada uma dessas identificações, como é que a gente identifica as arestas, como é que a gente identifica as arestas da base, as arestas da figura completa, como a gente conta as faces, como a gente conta os vértices da base e os vértices da figura toda, tá certo? Então, bons estudos e até semana que vem.